Estão prontas? Estamos. Estamos lindas? Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas de Outro Género. Hoje temos connosco Marlene Gaio e Ana Sanches. Começo por ti, Marlene. Boa noite. Muito boa noite. Que boas notícias é que tens para nos dar da semana passada? Ora bem, esta semana foi fértil em notícias. Ou melhor, a semana passada. A primeira, e eu já, na última vez que estivemos aqui juntas, já deixei no ar que isto podia efetivamente acontecer, foi a vitória do Porto. Pronto, não posso deixar já estamos a de referir esta situação. Já, não já? Era as boas notícias. Exatamente. Para mim, é sempre na minha perspectiva. Sempre na minha perspectiva. Pronto, mas relativamente àquilo que ocupa, ou tem ocupado nos últimos meses a nossa vida e que nos tem constrangido e determinado de formas que nós nunca imaginávamos, o Covid foi com muita satisfação que eu percebi que na semana passada, segundo as notícias, atingimos a média semanal mais baixa do último mês e, portanto, pode ser que estejamos no bom caminho quanto a isso. Também relativamente ao Covid, nasceu o primeiro bebê em Portugal infectado com Covid, nasceu prematuro, parece que está a ser ventilado, mas tudo indica que as coisas vão correr bem. E, portanto, tínhamos que começar por esta Mas supostamente isto tinha acabado tudo, havia um estudo, e os estudos valem sempre o que valem, mas havia um estudo que dizia e apontava a data de 18 de julho, que foi no passado sábado, para a pandemia estar resolvida. Ana, tu trabalhas num sítio onde as coisas não estão muito fáceis, não é? Eu trabalho e vivo no sítio onde as coisas estão mais complicadas. Mas é engraçado ler e ouvir as notícias e depois viver e trabalhar no mesmo local e às vezes parece que são coisas completamente distintas. Ou seja, a vida está a voltar tão rapidamente ao normal que parece que uma coisa não tem efetivamente a ver com a outra. No entanto, ontem foi o dia com menos casos, desde casos positivos, desde o dia 11 de maio, que se calhar vai aqui um bocadinho de encontro ao que a Marlene disse. Pode ser que estejamos efetivamente a entrar num caminho um bocadinho mais colorido, mas tenho algumas dúvidas. No entanto, nós lá, eu vejo a maior parte das pessoas a ter imenso cuidado, todas aquelas indicações que são dadas, acaba por ser estranho como é que continuam a existir tantos números ou um diferencial tão grande entre o resto do país. Claro que a justificação maior será que naturalmente lá há muito mais pessoas, portanto também era expectável que houvessem mais casos. E a questão dos meios de transporte. Há a questão dos também, meios de transporte, ainda que todas as pessoas têm que cumprir efetivamente as regras, portanto não anda ninguém as regras no que toca à desinfecção e a utilização da máscara. Naturalmente a história do distanciamento não acontece de todo. Eu partilhei nas minhas redes também na semana passada, julgo eu, logo no início da semana, uma opinião sobre isso, porque para já tens muito menos transportes disponíveis, a maior parte das pessoas lá de facto anda de transportes públicos, naturalmente a rede é completamente diferente em relação aqui, mas o distanciamento é impensável, mesmo que não, sobretudo nos horários de ponta, né, ao início da manhã e ao final da tarde, mesmo que tentemos, ou que haja alguma flexibilidade em termos de entidades patronais na questão dos horários, a história de se não vou apanhar das 8, apanho das 8h10, é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu acho que sim, nos transportes deve ser um dos sítios onde as coisas se estão a propagar de outra forma, claro, pelas condições em que está, e depois voltamos também à questão dos ajuntamentos, festas, ou o que lhe quiserem chamar, que também acaba por se refletir. Portanto, eu também já tinha falado sobre isto a última vez que cá estive. Nós mantemos grosso modo, discotecas e bares fechados e sítios de convívio como nós os conhecíamos até há 4 meses atrás, mas a verdade é que as pessoas continuam e vêm cada vez mais, e sobretudo pela altura do ano em que vivemos, né, do verão, se continuam a juntar e às tantas sem grande controle. Eu, por exemplo, eu moro na Amadora especificamente e, portanto, alegadamente eu ainda estou na fase em que só posso sair de casa para trabalhar e para as coisas mais básicas. Na verdade, eu não vi nenhum reforço policial desde que voltámos a este pseudo-confinamento. Não se passa nada, não há diferença nenhuma, portanto, para mim foi só uma alteração legislativa, fim. E tu achas que seria mais fácil de controlar as medidas de segurança nos espaços, nos próprios espaços? Sim, isto é, abrir a realidade as discotecas mudou. E obrigar as pessoas a terem os cuidados para Eu acho que o conceito de discoteca, como nós o conhecíamos,
ele acabou, ou pelo menos até termos solução aqui para a história da propagação do vírus. Portanto, até já há uma proposta das pessoas desta área para poder abrir os espaços com segurança. E, portanto, sim, eu acho que é possível. Se calhar o conceito de pista, podermos circular de um lado para o outro, terminou e tem que ser confinado. E se calhar em vez de 10 pessoas atrás do balcão só precisamos de 2, mas as outras 8 têm que circular na pista para fazer o controle das pessoas. Agora, nós não podemos ir abrindo umas atividades de alguma forma semelhantes, né, que implicam o ajuntamento de pessoas e manter estas fechadas, porque nós de facto continuamos a querer fazer festas e a sair, e faz parte da vida, e parece que nós estamos a querer simplesmente esquecer e ignorar que este lado existe. Ele não existe e há muitas famílias a depender dele. E também uma notícia ontem de que há determinadas pessoas desta área que neste momento já ameaçam cercar Lisboa com caminhões e por aí fora, sob forma de protesto, porque de facto há uma parte substancial da economia que está parada ou não está a fazer os efeitos que devia, e estas pessoas têm que viver de alguma coisa, e o Estado não está a prestar o cuidado. Portanto, se não conseguimos de um lado, porque o Estado não consegue, porque não tem, dar dinheiro para estas pessoas se aguentarem, então temos que encontrar soluções para os espaços poderem abrir com as devidas seguranças. Se não dá 100, tem que dar 50. Pois, exatamente. Esta é a minha opinião. Tem sido esquecida, de facto, completamente. Esta área da nossa economia. Agora, se efetivamente há um estudo que diz que o vírus, no dia 18 de julho, se erradicaria de vez, com certeza já erradicou. Nós é que ainda não nos apercebemos disso, porque pronto, havia um estudo, não é? As coisas cá chegam um bocadinho mais de atraso, não é? É calhando alguém. Nós demoramos sempre muito a ler. Daqui a 4 meses, alguém nos estou a brincar. Claro. Quando dermos para ela já estávamos em segurança. Isso. E não quisemos acreditar. Não é? Olha, mas deixem-me só dizer-vos que este fim de semana, no norte dos Estados Unidos, se não estou em erro, fizeram uma festa de imunidade com 1000 pessoas. Portanto, isto aconteceu. Agora espero mais ou menos 7 ou 8 dias para perceber o reflexo disto. E a Alemanha tem um espetáculo preparado para agosto, uma espécie de espetáculo de teste, com 4000 pessoas. Nós temos logo a seguir a festa do Avante. Pronto, exatamente. Portanto, eu julgo que neste momento a festa do Avante deve estar dependente do resultado deste teste na Alemanha e eventualmente da festa que já aconteceu. Deve ser. Aqui temos aquelas das caixinhas, que as pessoas põem lá o dinheiro, o primeiro infectado pode verdade. ficar com o valor que está na caixinha. Sabem que já faleceu um jovem de 30 anos numa destas festas. Enfim. Marlene, tens mais notícias? Tenho. Vamos desenjoar do Covid? Vamos desenjoar. Esta semana também tivemos uma notícia histórica. Temos o processo crime financeiro maior da nossa história. E, portanto, toda a gente tem conhecimento. A questão do Ricardo Salgado, de tudo que popula ali à volta, do despacho de acusação com 4.117 páginas, dos 18 arguidos, das 140 testemunhas, uma até já falecida, outra tem 101 anos. Portanto, foi um processo longo, de inquérito, extenso, 6 anos de inquérito, porque é de facto um processo muito, muito complexo, mas isto deixa-nos alguma esperança de que efetivamente os órgãos de polícia criminal e o Ministério Público podem tardar, mas as coisas acontecem. E efetivamente isto que nunca ninguém pensou que ia acontecer, efetivamente temos aqui um despacho de acusação. Vamos ver, ainda estamos aqui numa fase muito embrionária, vamos ver as cenas nos próximos capítulos, mas de facto é a grande notícia da semana. E agora, afinal, toda a gente vem dizer que muito bem, o Passos Coelho efetivamente é que esteve muito bem, se não fosse ele isto estaria tudo muito pior. E, já ouvi o Rio, por exemplo. Também já vi alguns comentários nesse seguimento. Naturalmente, sim. Na altura toda a gente ficou contra ele. Ele fez aquilo que ninguém naturalmente, que ninguém tinha a coragem. E que provavelmente nunca mais nenhum fará em situações semelhantes. Sim. Alguém enfrentaria o Ricardo Salgado? Alguém lhe negaria o que quer que fosse? Mas mesmo em relação a esse processo, a semana passada também vimos muitas notícias do financiamento da campanha do professor Cavaco Silva, e isto tem a ver um bocadinho também com a questão da comunicação social, que também vamos falar sobre ela aqui hoje. E no meio disto tudo não foi só a campanha, nós escolhemos dizer que o Saco Azul do BES patrocinou a campanha do professor Cavaco Silva.
mas também patrocinou, eu estive a fazer um estudo, mas este foi meu, patrocinou a Festa do Avante, a Fundação Mário Soares, a Federação Portuguesa de Futebol, e pronto, e lá no meio daquelas coisas cor-de-rosa que há nos estudos, também se percebe, por exemplo, que até a companheira do nosso Presidente da República, o professor Marcelo, foi uma das administradoras do BES durante esta altura. Que passou. Portanto, mais uma vez, o domínio do... Todos os setores de atividade, de todos os setores Ele era o sociais, dono, era o dono disto tudo. Era o dono disto tudo. Exatamente. Era o dono disto tudo. Completamente. Pronto. E vamos ver. Mais notícias, Marlene? Mais notícias. É assim, eu acho que, não sei se a Temos Marlena o layoff. tentou, O pronto, layoff. por exemplo. Uma boa notícia. Efetivamente, o Governo decidiu que iria prorrogar o layoff, sine die para já, portanto sem um fim à vista, mas desta feita está limitado a empresas que apresentem uma grande quebra na sua faturação. Portanto, já não é tão abrangente como foi até agora. Isto, por um lado, é positivo porque, quer queiramos, quer não, o nosso Governo teve uma intervenção acutilante e determinante para as empresas e logo ali no início deixou as pessoas um bocadinho mais tranquilas, um bocadinho mais confortáveis relativamente à situação que estava a ocorrer e que nos surpreendeu a todos. Mas, por outro lado, isto só indicia que, de facto, a nossa economia, que já era muito débil, não parece estar a mostrar grandes sinais de recuperação após esta situação toda que nos atingiu. Mas considero uma medida efetivamente positiva. Sim, e que faz falta e que tem que ser. Tem que ser. Agora, ainda quanto ao layoff, efetivamente este apoio que durante estes meses muitas empresas tiveram e os apoios também foram dados aos particulares, às pessoas, às famílias, por aí adiante, de certa forma para poder permitir a abertura, preparar também a abertura gradual dos serviços, das escolas, do que quer que seja, e das empresas que aos poucos estão a retomar a sua atividade. Só não consigo entender muito bem é porque é que relativamente aos serviços públicos a situação continua da forma que sempre estava, ou seja, o atendimento é à porta fechada, os agendamentos são feitos online, para quem consegue. A ministra Alexandra Leitão veio dizer, toda muito contente, que, atenção, que registámos 15 milhões de acessos neste período online, pois é a única forma das pessoas conseguirem, mas efetivamente o que me parece é que os serviços, e eu defendo, atenção, que nós devemos, o caminho deve ser por aí. Agora, os serviços não estavam preparados e os contribuintes também não estavam preparados para essa situação e ainda existe muita gente que não tem forma de aceder a esses serviços que não seja o atendimento presencial. E não faz muito sentido que o setor público continue toda a porta fechada quando o privado, naturalmente, o que não trabalhou, entretanto, o que trabalhou, esteve a trabalhar, e houve muito setor privado que esteve a trabalhar durante o confinamento. E o outro já retomou a atividade e vai retomando aos poucos. Claro, e parques infantis abertos e creches. Eu posso dizer que tenho uma carta que recebi na primeira semana de confinamento, em março, para levantar o cartão de cidadão que tinha ido renovar e consegui fazer um agendamento aqui na Conservatória para o dia 2 de outubro às 9h20 da manhã, para levantar o cartão de cidadão. Pois, aí está. Portanto, o atraso é este neste momento. Nessa situação em concreto, eu acho que este tema ele é tão grande que eu estaria aqui o resto da noite a falar sobre ele. Porquê? Se a pergunta for muito direta sobre se eu acho que faz sentido uma parte substancial dos funcionários públicos, especialmente nos serviços, falamos conservatórias, finanças e por aí fora, continuarem em regime de teletrabalho, sim. Portanto, se a pergunta for objetiva, sim. Se não for objetiva e tiver que dar uma volta para explicar tudo, mas vou tentar. Eu, por exemplo, eu acho que estamos a despachar muito mais coisas a nível de conservatórias e finanças do que numa situação normal. E tive a oportunidade de partilhar o que acontece. Há muitas pessoas que continuam a ir aos serviços públicos sem necessidade de precisarem, efetivamente. Ou seja, muitas coisas poderiam fazer online e têm acesso online. Ou seja, claro que há aqui um conjunto de pessoas que ainda não têm esse acesso. Mas há muitas outras que têm e, na verdade, continuam a preferir ir aos serviços.
por N razões, se calhar a maior parte delas só por não ter trabalho ou não se querer incomodar ou também querer saber um bocadinho mais. Portanto, eu acho que nesse aspecto a questão do agendamento, ele não é só online, ele também pode ser feito telefonicamente, pelo menos em alguns serviços, não em todos. Quando atendem o telefone. Quando atendem, exatamente. Porque lá está, depois levamos sempre aqui a outras questões, que é, de uma forma óbvia, se o atendimento telefónico funcionar, se as respostas aos e-mails, aos agendamentos funcionar, isto é tudo viável. Claro, tem que se preparar. Ou pelo menos, pronto. Agora, é triste ter que dizer isto, mas se calhar foi preciso esta situação pandémica que vivemos para efetivamente revolucionarmos a forma como a função pública funciona, em termos de procedimentos e atendimentos. Mas convinha avisarmos os funcionários públicos também. Depois levantamos aqui outra questão, para que é eles acompanharem a evolução que é preciso fazer. Cristina, o problema é que eu acho que a maior parte das pessoas que trabalha nos serviços públicos, e isto é um problema que ninguém quer olhar e que muito rapidamente se vai refletir, e quando digo rapidamente falamos em menos de 10 anos, a função pública está envelhecida. E hoje o ritmo alucinante a que tecnologicamente nós evoluímos, não dá. Portanto, nós não estamos a colocar pessoas mais jovens, que teoricamente estarão mais preparadas ou com melhor capacidade de aprendizagem em termos tecnológicos, é normal, é claro, uma questão geracional, e não estamos a fazer. E, portanto, nós temos imensas pessoas já demasiado envelhecidas, ou não têm a mesma paciência, ou a mesma aptidão, que é perfeitamente normal, e não temos pessoas novas, nós não estamos a renovar. E depois não renovamos nem na parte tecnológica, nem na parte do conhecimento. Porque, naturalmente, estas pessoas que trabalham há imensos anos nestes serviços têm um know-how que eu, naturalmente, não tenho. Mas se eu também não me deixarem ir aprender, eu também não consigo. E estamos aqui a criar depois um fosso que se vai refletir. Nós continuamos a ter os mesmos problemas, falando, por exemplo, nas questões de registros, aqueles problemas com os vizinhos, onde é que termina o meu terreno e começa o teu, isto continua a existir e vai continuar a existir. Pronto. E, portanto, aí eu acho que deveríamos renovar qualquer coisinha à função pública no que toca a funcionários. Eu posso dizer que mesmo antes da pandemia e disto tudo, eu já há 2 anos que marco as minhas consultas pela e-consulta. Funciona muito mais rapidamente do que se eu tentar ligar à minha médica de família e marcar a consulta no centro de saúde. Agora estou um bocadinho preocupada porque toda a gente descobriu isso, portanto vai ser precisamente Pronto, mas o contrário. até então ninguém tinha descoberto, tu tinhas meia dúzia de pessoas a utilizar isso, mas se tu fosses para fazer uma marcação ou se ao telefone ligasses para fazer marcação, a senhora da recepção do centro de saúde também não te dizia, olha, mas experimente fazê-lo online. Portanto, também, algumas funções até já existiam. Tudo o que nós hoje podemos fazer online, à exceção de uma ou duas coisas, já tudo se podia fazer. Já agora, já que estamos a falar nisso, de facto, por exemplo, os pedidos de certidão na Conservatória do Registro também funcionam muito bem. Pronto. Funciona muito bem. Agora, às vezes disponibilizam no mesmo dia ou de um dia para o outro e as pessoas estão ali séculos à espera de serem atendidas, antes disto tudo, não é? Exatamente. Portanto, é um bocadinho por aí. Eu acho que a maior parte das pessoas até tem acesso com a questão do cartão de cidadão, da chave móvel digital e mesmo depois o acesso a profissionais. Neste caso, temos aqui duas. Puxando a brasa. Puxando a brasa um bocadinho à nossa sardinha, mas é verdade, porque às vezes as pessoas não se apercebem disto, mas o tempo que elas perderam à espera não custa o valor que nos pagariam a nós para lhes obtermos uma coisa simples, uma resposta, uma certidão, que é o que a maior parte das pessoas precisam. Portanto, há aqui muita coisa que se poderia dizer sobre isto, mas eu acho que como está, eu não vejo necessidade de regressarem todos de uma vez, porque eu noto, pelo menos dos serviços que eu tenho precisado, e não é a título pessoal, é sobretudo a título profissional, estão muito mais rápidos, muito mais ágeis do que em qualquer outra altura. E às vezes até troca de impressões, por exemplo, eu ter que ir às finanças perguntar alguma coisa, depois volto para o escritório e estou a analisar aquilo e surge uma outra dúvida. Neste momento eu troco e-mails quase ao minuto com as pessoas dos serviços. Isto não acontecia, portanto, para mim eu acho que tem sido bom. Marlene. Mais notícias? Mais notícias. Ora, este fim de semana li uma notícia no semanário que me surpreendeu. Vivemos a última semana, estamos a viver, hoje, por exemplo, aqui neste preciso momento devem estar uns 50 graus aqui, mas vivemos uma semana de muito calor e, portanto, já começaram a ocorrer os malogrados incêndios, não é? Não na dimensão do ano passado, para já ainda bem, graças a Deus, e dos anos anteriores, mas sim, já começaram a acontecer. E, portanto, a notícia prendia-se com a limpeza das matas, portanto, como vocês sabem. É um dos fatores, de facto, de propagação de incêndios e a limpeza das matas este ano, que era até 31 de março, foi prorrogada até 31 de maio.
E as coimas a particulares podem ascender a valores que vão até 10.000 euros, que é um valor significativo. Sim. E então o Estado vem dizer, atenção que se vocês não fizerem esta limpeza, nós iremos fazer esta limpeza até 30 de junho. E depois levantaremos os competentes processos de controle nacionais. O que acontece, e o que vinha nesta notícia, é que o Governo agora vem admitir, e tal, nas matas nacionais, que nós naturalmente temos essa obrigação, agora estamos aqui atrasados em cerca de 40%. Ou seja, 40% deste território ocupado pelas matas nacionais não está limpo. Então, mas podemos partir do princípio que antes deles irem levantar processos às pessoas, aos particulares, vão primeiro fazer os 40%, os 60%. Pois, naturalmente, porque senão nós temos total legitimidade para levantar processos de controle nacionais ao Estado. Estamos a falar de 55.000 hectares. É muita coisa. Não é? E o Estado devia ser o primeiro, não devia ser o prevaricador, e muito menos tem qualquer legitimidade para apontar o dedo a quem quer que seja. Não é? Quando ele próprio não fez o trabalho naturalmente. dele. Já não aprendemos nada com Pedrógão e por aí adiante. Exatamente. Não Estamos é? um bocadinho habituados a olhar para aquilo que eu digo e não para aquilo que eu faço. E estes senhores gostam de levar isto à regra. Infelizmente. Leva um bocadinho. Isso, e, portanto, Infelizmente. foi uma notícia. Eu Não também é tenho nada uma novo. notícia. Péssima. Aliás, tenho duas notícias. Então. Deixo-vos começar a escolher. Acho que também ias falar sobre isso, tu também, e acho que toda a gente quer falar sobre isso. És vidente. A nossa Cristina Tininha. Ferreira. Claro. O programa da Cristina, Ainda não tínhamos entrado na área social. temos que falar sobre isto. É muito importante, são as transações, É a as transação transferências. do O mercado ano. de transferências está aberto, não é? Querem começar por onde? Para o futebol ou para a comunicação? Ana, be my guest. É assim. No futebol, eu se calhar não poderei dizer que eu sou benfiquista, não é? Não sei, se calhar não me fica muito bem. Mas estás contente? Não. Não. O senhor uma vez foi treinar o Sporting. Já, fim, acabou. E portanto, não sei, mas aguardarei os resultados. Pronto, pode ser que ele faça o Não milagre. estás contente com o Jesus? Não estou. E o Porto, está contente com o Jesus no Benfica? Está, muito. Se os benfiquistas não estão. Na verdade, não há portistas, Está aí há um pagamento de 2 anti-benfiquistas. milhões de euros ao Posso-vos Flamengo, garantir não que é? para nós, sportinguistas, é igual. Tanto faz. É? Sim. Está-se bem. Tanto faz. E... Deixa-os arrumar a casa, coitados, pronto. Arrumar. Sim, ele está um bocado desarrumado, sim, é um está. facto, mas aguardemos. E a Cristina? E a Cristina? Ora bem, a Cristina aparentemente surpreendeu tudo e todos, com o culminar de uma decisão que, pelos vistos, andava já há um mês ali em negociações, e voltou à casa-mãe. Desta feita com condições totalmente diferentes, acionista de Média Capital e também diretora de programas e conteúdo, entretenimento e qualquer qualquer coisa coisa assim, assim, não sim. sei bem. Da produtora? Com um vencimento muito mais interessante. O triplo? Exato. A SIC, por sua vez, já veio acusar, de facto, esta surpresa, assim como os telespectadores e os seus fãs, e já veio dizer que vai tentar uma ação e que vai pedir uma indemnização de cerca de 4 milhões de euros. Peanuts, para a Cristina Ferreira. Comparado com Sim. os 15 milhões. Naturalmente. E era isso que eu queria. Pois, era tocar, isso que eu ia não é? dizer. Claro. Ora, isto tudo parece-me guerras de comadres. Para mim é indiferente que a Cristina Ferreira esteja em qualquer canal. Agora, o que não me parece muito bem é que, efetivamente, houve um apoio por parte do Estado aos órgãos de comunicação social no montante de 15 milhões de euros. E justamente para compensar as receitas que advinham da publicidade e que durante este período deixaram de existir ou diminuíram drasticamente. E houve alguns órgãos de comunicação social, estou-me a recordar, por exemplo, do Observador, Sim, que recusou esse... Foi o outro, acho que foi o Jornal Económico, se não estou em erro. Pois, já não me Recusou. recordo. O ECO também. Exato, Sim. o ECO. E, portanto, que recusou este apoio e tentou, e eu por acaso percebi, também esse contacto no sentido de conseguir mais assinantes e dessa forma contornar a perca de receita. E conseguiu, efetivamente. Conseguiu mais, Portanto, um há valor que ser superior sério. ao que o Estado lhe ia atribuir. O Sabes- valor que eles conseguiram em novas assinaturas, no Sim. caso Ah, do sim? Observador, Sabes foi que eu li um superior artigo, fazendo ao só aí já valor. um parênteses, eu li um artigo precisamente sobre isso, que era, se calhar em vez destes 15 milhões, que só para justificar, 75% são para os órgãos nacionais e o restante é para os órgãos regionais,
e depois a distribuição do valor, acho que tem a ver com a importância de cada um dos órgãos. Os 2 maiores bolos foram para a SIC e para a TVI. Exatamente, pronto. Mas acho que depois tem a ver com o cumprimento do que está na lei da publicidade e por aí fora, mas não entrando em grandes detalhes, li um artigo que dizia que, se calhar, ao invés de se dar este apoio desta forma, se deveria fazer ao contrário, porque não adianta nada estarmos a dar apoio, não ficando aqui na SIC nem na TVI, falando primeiro no bolo no maior, não adianta nada estarmos a dar dinheiro, por exemplo, a jornais que depois não vendem na banca, não é? Que ninguém vai lá comprá-los ou que ninguém vai ler. E, portanto, se calhar devíamos fazer exatamente isso que o Observador fez, que é vamos pagar, por exemplo, assinaturas às pessoas, falando assim, grosso modo, para fazer o incentivo contrário. Portanto, de alguma forma, nós passarmos a consumir de outra maneira e ajudar a que uma parte substancial do jornalismo também não caia no esquecimento. Mas, e curiosamente, dizer que estes 2 jornais que recusam este apoio serão eventualmente dos poucos, que é para não dizer que são os únicos, que continuam a fazer um jornalismo de investigação. Exato. E que gostam de ir mexer onde não era suposto, porque a maior parte do resto, honestamente, e eu percebo muito isto, nós hoje consumimos muito rede social, não é? Parece que viraram tudo jornais de comunicação de coisas cor-de-rosa e tudo um conjunto de coisas que nós, de uma forma normal, já chegamos pela rede porque as próprias pessoas o partilham. As pessoas importantes ou as famosas por aí fora já o partilham, mesmo em termos políticos, cada um deles individualmente já o partilha. Nós não temos necessidade de ir ler o jornal porque a pessoa já publicou e nós hoje temos acesso direto. Sim, é verdade. E acho que isso é um dado curioso. Os 2 que recusam serem precisamente aqueles que não dependem dos apoios do Estado. Mas há uma coisa assim muito mais simples e que eu gostava só de perguntar. Tu disseste bem que esse apoio extraordinário foi para compensar as perdas das receitas da publicidade. As receitas de publicidade. Eu consumi alguma televisão durante os meses de confinamento e não vi nenhuma redução drástica no tempo dos anúncios nos intervalos dos filmes. Isto é giro que continua a demorar uma eternidade, portanto, se calhar continua a haver um apelo ao consumo e eles continuaram a ter as receitas de publicidade na mesma. Mas sabem... Pois. Eu acho, honestamente, que esta questão da Cristina Ferreira e deste salário milionário que ela vai receber, nesta altura, esta situação ter-se precipitado toda agora... Não é milionário, é pornográfico. Exato. Eu acho que, e o regresso em força do Big Brother e por aí adiante, acho que a TVI precisava de tudo menos de apoios, sinceramente. Mas sabe, corrijam-me se eu estiver errada, a sensação com que fiquei é que este valor era, não obstante ser na publicidade, mas que era para publicidade na área da saúde, causas sociais e humanitárias e para programação cultural. E onde é que ela está? Pronto, essa é outra questão. Pronto. Porque, de facto, é muito É estranho esta contratação ter acontecido claro. Depois de ter vindo o dinheiro. Agora, indo especificamente à questão da Cristina Ferreira, naturalmente é imoral para a altura em que vivemos, mas percebo perfeitamente a mudança dela e eu eventualmente também a faria. Falamos de valores completamente diferentes. Ela é muito focada, tem um objetivo, se calhar qualquer um de nós o faria, não sei. Só estando é que sei o que é que faria, mas de facto sim, é imoral para a altura em que vivemos, mas se calhar eu tinha feito o mesmo. Não é, a oportunidade de uma vida, eventualmente. Eu não considero que seja imoral a decisão que ela tomou, porque eu também não sei que decisão é que tomaria qualquer uma de nós confrontada com aquilo. Tenho uma ideia, mas não vou arriscar. Eu acho que o mais imoral é nós termos deixado passar os tais 15 milhões. E não nos questionarmos. Sim. Imoral é o tipo de financiamento que nós todos estamos... Sim, nós estamos todos muito mais focados na contratação da Cristina e voltando ao futebol do Jorge Jesus, do que quando o Estado diz que vai dar 15 milhões. O Jorge Jesus ganha mais que a Cristina, não ganha? Não, eu acho que agora, entretanto, não vou arriscar, para não ser esquartejada depois, mas eu acho que a Cristina fica a ganhar mais que ele. A sério? Acho que sim. Pois, eu também tenho a ideia que fica a ganhar mais que eu. Principalmente se de facto ficar acionista, sim. Mas isto para dizer que as pessoas se escandalizam muito mais por isto do que ao contrário. Quer dizer, o Estado dá 15 milhões para publicidade, quando ainda por cima tem compromissos em atraso, sobretudo com entidades da saúde, por exemplo, precisamos mais do que nunca delas, não consegue salvaguardar outras situações de famílias que neste momento não têm qualquer rendimento, trabalhadores independentes que continuam a não ter rendimentos, não obstante ter vendido a ideia que têm, e deu-se 15 milhões para, efetivamente, se calhar contratar-se uma apresentadora de televisão.
Pois, mas é que... Andamos sempre ao contrário. Eu acho que agora é que a verdadeira dimensão dessa situação ganhou importância e que as pessoas começaram efetivamente a falar nisso, porque toda a gente foi apanhada de surpresa. Mas relativamente àquilo que ela fez, eu honestamente não faria. Pelo menos desta forma, apanhar as pessoas todas de surpresa, dizer num dia... eu vou-me embora, não volto mais. Portanto, eu já pensei um bocadinho sobre isso e a questão é a dimensão em que aqueles negócios ou aquelas negociações são feitas é tão enorme que eu acho que de facto as respostas vão ter que ser mesmo ou sim ou não. E acredito que se ela tivesse partilhado isto com mais do que as pessoas que ela partilhou, porque naturalmente ela a ter partilhado com alguém, não acredito que isto tenha passado unilateralmente, isto, se calhar as coisas não seriam assim porque já teria vazado informação e se calhar a SIC tinha feito uma contraproposta e ela se calhar não queria essa contraproposta da SIC, eu acho que se ela quisesse também. Não, o que eu li foi que não houve oportunidade sequer de apresentar a contraproposta. Não, ela disse só não vou e não vou. Portanto, eu só acho que a Cristina assinar um contrato ou não assinar é exatamente a mesma coisa. Mas ela escreveu, vocês leram o comunicado dela, uma coisa muito bonita, não este? Sim, sobre a ela casa da diz mãe. que volta à casa da mãe, porque a casa precisava de ajuda. Caso, porque a casa precisava de ajuda certo. E que nenhum filho recusaria voltar à casa da mãe. Tipo Dom Sebastião. Exato. Sim, aliás, havia uma piada pelas redes sociais sobre isso. Aparece finalmente. Sim, sou fã de Dom Sebastião. Vamos para a Águeda. Vamos para a Águeda. Vamos para a Águeda. E por cá, como é que estamos de notícias? Ora bem, por cá, nós a semana passada, agadenses, porque os deputados municipais já tinham sabido isso antes, nós em Águeda, a semana passada, percebemos que afinal, segundo o Sr. Presidente da Câmara, o vereador Clemente é a pessoa que verdadeiramente tem que ser homenageada pelo Parque Empresarial do Casarão, pelo projeto, porque de outra forma o projeto não sairia da gaveta. E eu agora vou dizer aqui uma piada que não é minha, é de um colega de bancada, mas eu achei muita piada, porque efetivamente percebemos agora que PEC não é Parque Empresarial do Casarão, é Parque Empresarial do Clemente. E portanto isto não é assim por acaso. Eu também tenho uma piada sobre isto, que também não é tua, minha. É de um amigo teu. É de um amigo meu. Que é, eu não me importo nada que seja homenageado, desde que isso seja materializado numa estátua de betão. Pronto. Pois, os vossos Também amigos são muito espirituosos. Sim, muito espirituosos. Também tivemos a oportunidade, e isto sim, esta semana passada, claro, de ler. Eu ainda não acabei, são 300 e qualquer coisa artigos, portanto, traduz no número de páginas, não preciso dizer agora. Mas que são muitas? São muitas. Da contestação que a Câmara Municipal apresentou no processo que lhe foi movido pela Sócio Beiral, com pedido de indemnização de 750 mil euros. Portanto, pude perceber que nesta contestação não há um pedido reconvencional. Isto, para quem não está por dentro disto, significa o quê? Que nós temos a oportunidade de, quando nos defendemos, que é isto que a Câmara está aqui a fazer, está a defender-se só daquilo, dos factos que lhe são imputados, vá, da versão dos factos que apresenta a empresa. E nós podemos enxertar nesta nossa defesa um pedido também contra, neste caso, a Sócio Beiral. E poderíamos isso, fazer. Não. A contestação li até ao fim e tal, ou melhor, passei os olhos para ver se... Mas não há. Portanto, é uma contestação simples. Simples não, porque tem 300 e tal artigos, mas não tem nenhuma reconvenção. Ou seja, e como foi feita esta pergunta por diversos deputados municipais na última Assembleia, e, portanto, não obtivemos resposta, eu assumo que, efetivamente, por parte da Câmara Municipal, muito embora até estivesse mandatada pelos deputados da Assembleia para esse efeito, não houve a propositura de qualquer ação contra a Sócio Beiral e de a apresentação de qualquer queixa-crime pela ocupação ilegal dos terrenos, como vem vertido na contestação. Sabes que eu acho que é importante esclarecer uma coisa, porque eu tenho ideia que a maior parte das pessoas não tem noção do que é que efetivamente aconteceu aqui. Mas isto é tão estranho como. Portanto, a história base é, há uma empresa de betão que se instala em terrenos da Câmara Municipal. O senhor vereador, que supostamente deveria ser homenageado, mora mais ou menos a 2 km do sítio onde isto aconteceu, mas nunca viu.
está ali a edificar-se qualquer coisa, mas ele nunca viu, mora ali ao lado. Mas isto já sou eu aqui a congeminar. E, portanto, há alguém ou há uma empresa que se instala em terrenos da Câmara, mas é essa empresa que move um processo contra a Câmara. Portanto, vamos imaginar isto assim, eu tenho uma casa, não é? Alguém vai viver para lá, vai-se embora, porque, por exemplo, não pagou rendas, mas em vez de ser eu, enquanto senhoria, a mover um processo contra os inquilinos que se foram embora porque não pagavam rendas, são os inquilinos a processar-me a mim, que sou a dona da casa. É mais ou menos isto que aconteceu. E tu defendes-te, mas E não, eu defendo, não mas não me explicas, defendo. nem na tua defesa explicas o que é que aconteceu. Portanto, isto Não é Não, surreal. explica, mas não vem em contraposição dizer não, e como nada disto é verdade, foi justamente o oposto. Eu também tive danos com isto tudo e... Porque me invadiram, não é? No fundo, nada. Vocês acham que há a possibilidade deles acabarem a beber um café e conversar acerca disto? No fim? Não. É que eu tenho sérias suspeitas que se calhar pode acabar assim. Não. Pois, não sei. Eu acho que Senão pode, não há sentido que as coisas tenham pode conduzido acabar, dessa maneira. não, pode acabar numa despesa muito grande, se calhar, para a nossa Câmara Municipal e para nós todos, no fundo somos os contribuintes. Mas isso foi-nos garantido, que eu também ouvi, falámos aqui no último programa, com as convidadas que cá tínhamos, foi-nos garantido que não aconteceria. Que nós não gastaríamos um tostão com este processo. E eu, se bem entendi, não devíamos gastar mesmo porque não tivemos culpa absolutamente nenhuma, somos vítimas. Não é? Já gastámos até com a contratação Mas já gastámos, não é? de advogado, sim. Claro. Porque, não obstante que temos aprovado na última Assembleia a avança jurídica que existe com o advogado aqui da Águeda, que já existe desde 2010, aliás, a verdade é que não foi esse advogado que fez esta contestação. Portanto, já tivemos. Só não pagamos taxa de justiça. Vamos esperar, não é? Sim, Sim, agora temos que esperar para ver quando Mais é. coisas em acta. Mais coisas em Águeda. Ora, Está calor. está calor. A questão, olha, precisamente, o está calor, os nossos parques fluviais. E é importante esclarecer que nós temos o hábito de, na gíria, usarmos a expressão de praias fluviais, mas a verdade é que nós em Águeda não temos nenhuma praia fluvial. Temos parques fluviais. Qual é a diferença entre A diferença, grosso modo, porque ela é extensa, mas grosso modo tem a ver com a vigilância das praias, à semelhança como temos numa praia normal, termos nadador salvador e uma série de condições de segurança que nós não temos aqui. Não temos porquê? Porque neste caso a Câmara não se disponibiliza a assumir esse compromisso, uma vez que as juntas de freguesia, onde estes parques fluviais estão naturalmente situados, não têm capacidade económica para ter, por exemplo, nadadores salvadores e tudo o que isso implica no que toca à segurança. Mas segundo me tem parecido, os nossos parques fluviais têm estado bastante cheios, o que será ótimo por um lado, mas já há algumas coisas que não vão funcionando, ou seja, não há iluminação pública suficiente ou, em alguns casos, ela é inexistente, praticamente, o que significa que quem queira pernoitar ou ficar mais um bocadinho depois do sol se pôr não é possível e continua a não haver grandes condições para podermos passar um dia nos parques fluviais. Pronto, e pegando aqui um bocadinho numa coisa que eu sei que ainda vamos falar, não sei se entretanto quererás pegar já no tema. Não sei se temos tempo. Do Podes nosso pegar. Águeda Concept. Sim. Eu então, antes disso, Pronto. como estamos aqui no calor e na água... Também tens uma notícia dada. Tenho uma notícia, sim. Este fim de semana, no sábado, foi inaugurado um projeto, que foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo, que era o que são os equipamentos náuticos de lazer ali na Pateira. E, de facto, podemos ter a oportunidade, acho que é um projeto muito, muito interessante, podemos ter a oportunidade de andar de caiaque e de gaivota e por aí adiante e, portanto, quero, de facto, parabenizar os autores do projeto, a Câmara Municipal, naturalmente, e o Sérgio Neves, claro, Presidente da União de Freguesia de Travessou e José Ribeiro. A Casa Modelo. A Casa Modelo. Ias falar sobre isso. Ia dizer, ou seja, se calhar vou começar pelo fim, mas não faz mal. Começa pelos 15.900 euros, se não me engano. Que segundo consta, foi esse o valor que custou o transporte da casa, que agora já não era uma casa, que era um mono, ao fim de não sei quantos anos, não sei se já não passaram 10, mas não andaria muito longe disso, que estava ali aquela coisa que ninguém percebia muito bem o que era, e foi esse o custo de transporte da casa,
lá debaixo do mercado para a Quinta da Boiça, julgo que é assim que se chama. E o que eu ia dizer aqui, o paralelismo era, eu acho que a casa podia ter sido, não desfazendo a importância deste local, eu acho que, sobretudo na altura que estamos a viver e nesta questão dos parques, se calhar poderia ter sido uma excelente ideia transportar esta casa para um desses parques fluviais para servir eventualmente de bar de apoio ou de infraestrutura adaptada, não é? Naturalmente à realidade que temos. Portanto, eu tenho algumas dúvidas que a casa, no estado em que nós havíamos, eu confesso que havia quando ia ao mercado ao sábado, eu tenho algumas dúvidas que a casa esteja em condições de ser aproveitada, seja para o que for. Eu Ela acho estava muito o vandalizada. Por fora, sim, os vidros já estavam todos partidos. Serviu para praticar o tiro ao alvo, miúdos e graúdos, não é? Durante este tempo todo, a ver quem é que conseguia partir mais vidros, até que eles ficaram completamente partidos. Agora, eu também fiquei surpreendida, naturalmente. Agora, eu gostava era de saber de quem é esta casa. Porque é que ela esteve ali colocada, naquele sítio? E porque é que a Câmara assumiu estes custos de transporte e deslocação? Pronto, são estas questões que eu ainda não consegui perceber. Eu fiz um mini estudo, que não encomendei a ninguém, mas também foi meu. E soube que a casa surge há uns anos, também não fixei a data, num projeto que pretendia ser levado à concreta, à feira de construção, acho que é assim, materiais de construção, na FIL, e que seria a ideia original, isto dito assim de uma maneira simplista, era provar que nós em Águeda conseguíamos, com a colaboração e a sinergia de várias empresas, construir uma casa modelo. Inteligente. E acho que passava um bocado por aí, havia algumas empresas de diversas áreas envolvidas no projeto, que em cooperação... Que ainda eram bastantes, acho eu, tenho ideia que eram bastantes empresas. Portanto, neste momento, aquilo que eu pude apurar no Basgov foi que efetivamente foi este o valor que foi pago com a designação de mobilização, ou seja, mobilidade do projeto ou da casa em si, e foi paga apenas a uma das empresas que estaria envolvida de início no projeto. Mas lá está, eu volto a perguntar-me se 15.900 euros para uma casa que estava naquele estado... Eu percebo quando dizes que pode ser aproveitado para outro tipo de coisas. Eu tenho dúvidas que possa ser aproveitado. Demorámos muito tempo. Eu recordo-me, isto foi falado imensas vezes na Assembleia Municipal. Foi questionado diversas vezes mesmo porque é que a casa continuava ali, porque é que não se dava uma nova vida à casa propriamente dita-se. Aliás, eu julgo que na altura que se falou até da possibilidade do posto de turismo deixar de ser onde ele sempre foi, não é? E continua a ser, e ser ali, até porque era um sítio de passagem, etc. Tenho ideia, corrijo-me se eu estiver errada, de que essa poderia ser uma possibilidade. Agora, a questão dos 15.000 euros, supostamente foi só 15.000 euros para o transporte, certo? Sim, não 15.000 euros pela casa. E segundo as informações que eu também apurei no estudo das redes sociais e nos comentários, é suposto que haja uma intervenção para que depois a Junta de Freguesia possa usufruir daquela casa num dos trilhos que estão previstos para a zona. Mas a casa precisará de uma intervenção, ou será a Junta de Freguesia ou a Câmara, portanto, há um valor que vai ser acrescentado a este, não é? Portanto, aquilo vai ficar mais caro ainda. Vai ficar mais caro. Já estamos a demorar muito tempo, não vamos ter tempo de falar de muito mais coisas daquilo que tínhamos pensado, mas eu gostava de tocar, já que estamos em Águeda, ia falar sobre Águeda, nos guarda-chuvas e no Agita Águeda. E porquê? Porque na semana passada surgiram 2 instalações artísticas na Baixa da cidade, precisamente nas ruas onde a Câmara tinha dito que não haveria instalações artísticas de guarda-chuvas este ano. Viram as fotografias? Já puderam ver no local? Não vi no local, vi só as fotografias. O que é que sabes sobre isso? A mim pareceu-me um bocadinho estranho, porque tínhamos falado várias vezes, chapéus não, vamos arranjar outra alternativa, chapéus não, aglomerados de pessoas não, as ruas não, e de um momento para o outro temos chapéus na Baixa da Águeda, mas não em todo o lado, só em alguns lados. Pois, eu vi as fotografias, não sei, presumo que a instalação tenha sido feita. Tem que ser licenciada. Naturalmente. Agora, de facto, acho que aquilo que vale para uns tem que valer para todos.
E se essa foi a decisão da Câmara Municipal, transversal a todos. naturalmente, quer dizer, Porque senão não é agora justo. cada um vai fazer uma Aquilo que instalação. quer, claro. E, portanto, agora não sei muitos pormenores sobre esse assunto. Custos, Já havia um sítio que tinha, só que ele passa despercebido. Onde? Que era ali ao lado do hostel. Eles já tinham naquele, ou seja, não é rua, era assim para dentro. Eles já lá tinham meia dúzia. E confesso que quando passei e vi, até pensei, não é mal todo, pronto, está aqui sinalizado, mas não será isto que irá atrair essas multidões de pessoas. Mas o problema aqui nem sequer é multidões, é o que podemos estar a fazer ao próprio evento. Exatamente. Mas essa zona é privada, estás a falar numa zona privada? Eu julgo que sim, eu julgo que sim. Estamos a falar de espaço aéreo. Sim, eu julgo que sim. Mas aí, quanto a isso, não, eu julgo que não sim. é? Pronto, ou seja, não sei, mas eu julgo que sim. E a questão é só esta, se não se podia, os outros dois passos não deveriam ter feito, porque senão agora cada um vai fazer, se abrirmos o precedente para um... Naturalmente, se a Câmara entendia que não havia problema nenhum em colocar ali então colocavam como sempre os vimos. Claro. Como sempre os vimos. Claro. E não fazíamos mais uma adulteração, que é um bocado aquilo que estamos a fazer do conceito do festival. Nem uma discriminação entre os comerciantes, não é? Mas mesmo essa adulteração que está a ser feita, o drive-in já foi uma tentativa de fazer qualquer coisa. Já tínhamos falado também aqui noutra conversa de o que é que podemos estar a fazer à marca Agitagda e ao Agitagda como o conhecemos. Naturalmente. A desvirtuá-lo. E ao fazer estes apontamentos ali na rua, É mesmo que venha alguém de fora e veja, afinal tem só aqui meia dúzia. Eu disse isto a última vez. Eu acho que a marca está mais do que solidificada. O projeto, a ideia, o conceito, tudo. Portanto, não é necessário fazer isto que só estraga. A equipa que ganha não se mexe. E eu acho que aqui estamos a começar a mexer. E, portanto, não vejo necessidade. Eu não vi a necessidade que tivesse acontecido o famoso drive-in. Não teve grande impacto. Eu não estava cá, mas tive a oportunidade de aceder online. Não vi mais do que 60 pessoas durante os 20 minutos que estive a assistir a ver online e, portanto, aquilo aconteceu por um número específico de pessoas. Mas correu bem. E o impacto e correu bem. E esse é o melhor que se tira dali, é o que correu bem, mas os gastos que se teve, e que ainda por cima, e volto a reforçar esta ideia, não se utilizou a prata da casa. Na altura em que vivemos, isto tinha que ser um princípio básico. Não se usou a prata da casa. Tudo o que foi para aquele espetáculo foi tudo buscar fora. Falamos de som, equipamento, palco, toda a logística do evento não foi com prata da casa. Isso é péssimo na altura em que vivemos. Mas não consigo perceber qual foi o retorno que trouxe o evento, efetivamente, não é? Falando na questão de quanto é que gastamos e depois o retorno que traz. Vamos aguardar pelo estudo. Tens que aguardar pelo estudo. Pelo estudo, é sempre a nossa vida anda à volta vamos aguardar de estudos. pelo estudo. E, portanto, acho que na questão dos guarda-chuvas, se era imperativo, não era não e pronto. E era não para todos. Era não para todos. Por hoje é tudo. Não se esqueçam que estamos disponíveis nos canais habituais do YouTube, Facebook e Spotify. Fiquem bem e até para a semana.